texto que eu escolhi hoje é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos membros da igreja lá em Corinto, capítulo 15, versículo 10, que diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Este aqui é o cartão de visita que eu recebi de um coreano, quando eu visitei Coreia nos anos anteriores. Um cartão cheio de títulos e cargos, parecia mais um currículo do que cartão de visita, não é? E por que isso acontece? Porque a época em que vivemos acredita que cada pessoa constrói a si mesma. Acredita que aquilo que nós somos é resultado de nossos esforços, nossos méritos. Por isso ouvimos constantemente mensagens como: tudo depende de você. Você constrói a sua própria vida. Certa vez um empresário bem-sucedido diz o seguinte: comecei do nada e cheguei até aqui. Tudo é resultado do esforço individual. E vocês também podem. As pessoas aplaudiram, fecharam os punhos e gritaram: nós também podemos, nós também conseguiremos. E se você perguntar a uma pessoa bem-sucedida e perguntar qual foi o segredo do seu sucesso, sabe qual costuma ser a resposta? O segredo é a sorte. Dizem que para ter sucesso, você precisa ter sorte ao seu lado. Porque esforço todo mundo faz, não é? Então o fator que decide entre o sucesso e o fracasso seria a sorte. Portanto, sucesso igual esforço mais sorte. Essa é a fórmula que o mundo nos apresenta. Mas hoje, o apóstolo Paulo diz algo totalmente diferente. Ele disse: eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Eu sou o que eu sou não pelos meus próprios esforços ou pela sorte. O texto repete a palavra graça 3 vezes. Por quê? Porque é uma ênfase intencional. Paulo está querendo dizer que tudo começa com graça de Deus, continua com graça de Deus e termina com graça de Deus. É uma estrutura que nega completamente o mérito humano. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu sou uma pessoa feita por Deus, não por mim mesmo. Por que ele fala da graça de Deus? Porque Deus levantou alguém que não possuía mérito nenhum. Quem era Paulo originalmente? Ele era uma pessoa que perseguia a igreja. Ele ia atrás dos cristãos. Era uma pessoa que não tinha absolutamente nenhuma possibilidade de se tornar um apóstolo. Aliás, alguém assim jamais deveria ter sido escolhido para se tornar um apóstolo. Mas agora, ele está pregando o evangelho e chamando os membros da igreja de Corinto de irmãos. Alguém sem qualquer qualificação tornou-se um apóstolo. O mesmo aconteceu com Moisés. Moisés era príncipe, mas ele era assassino. Era um fugitivo procurado que havia escapado para o deserto. Mas um dia Deus o chamou e disse-lhe: agora você conduzirá Israel fora do Egito. E assim Moisés se tornou o líder de uma grande nação. Por causa de sua capacidade, por causa de sua qualificação? Não, pela graça de Deus. E o Pedro? Entre os 12 discípulos, ele era o único que andou sobre as águas, mesmo que por pouco tempo. Mas ele negou publicamente Jesus 3 vezes. Foi um traidor, foi um covarde. Mas mesmo assim Jesus o estabeleceu
como uma das colunas da igreja primitiva. Será que tudo isso foi por sorte? Não. Todos eles foram feitos por Deus. Entretanto, nós, seres humanos, nos enganamos. Pensamos assim: cheguei até aqui porque sou competente, porque tenho capacidade ou porque eu tive sorte. Tentamos encontrar a causa dos resultados em nós mesmos, mas a Bíblia insiste em dizer que nós somos feitos por Deus. Nós conhecemos bem a história do José do Velho Testamento. Quando ele se encontrou novamente com seus irmãos, o que ele lhes disse? Ele diz o seguinte: não foram vocês que me enviaram para cá, Egito, mas sim o próprio Deus. E esse próprio Deus me fez governador de todo o Egito. O que ele quis dizer com isso? Que Deus esteve com ele no passado, que Deus está com ele no presente, e certamente ele estará com ele no futuro. Ele quis dizer que a vida dele inteira era uma história escrita por Deus. Seja você empresário, um profissional autônomo, funcionário ou dona de casa, você não deveria dizer: eu cheguei aqui sozinho. Mas sim, foi Deus quem me trouxe até aqui. Então, nosso esforço é inútil? Não, Senhor. A Bíblia diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Em outras palavras, o agricultor semeia, ara a terra, rega, arranca as ervas daninhas. Mas quem faz a semente crescer? Quem dá a luz do sol? Quem deu saúde ao agricultor para trabalhar? Quem lhe concedeu oportunidades? Será que a colheita foi obtida puramente por seu próprio esforço? Sol, clima, chuva, terra, proteção contra pragas. Quem fornece todas estas condições é Deus, o Criador. Portanto, nós devemos reconhecer que não sou alguém feito por mim mesmo, mas pela graça de Deus. Você acredita que você, quem você é agora, inteiramente pela graça de Deus? É amém? Com pouca convicção. Mas se você diz amém, você consegue provar que você realmente reconhece a graça de Deus na sua vida? E existe alguma forma de você provar isso? Existe. Quem realmente conhece a graça de Deus possui uma característica inconfundível. E qual é essa característica? Vou contar para vocês. Quando recebe elogios de outras pessoas, quer dizer, quando as pessoas lhe dizem: puxa, você fez um ótimo trabalho, você é incrível, você é extraordinário, essa pessoa não atribui o mérito a si mesma. Ela dá toda essa glória a Deus. Da mesma forma, quando enfrenta fracassos, críticas e sofrimentos, essa pessoa continua confiando no amor e na sabedoria de Deus. Por isso, essa pessoa não desanima. Continua firme na missão que lhe foi confiada. Resumindo, ela não se torna orgulhosa por causa dos elogios e nem se deixa destruir pelas críticas. Se essa característica existe em você, então você pode confessar com segurança: sou uma pessoa feita pela graça de Deus. Mas quantos de nós realmente conseguimos fazer essa confissão? Porque alguns dizem: eu consegui, eu venci, eu tive sucesso, e acabam se tornando orgulhosos e arrogantes. Ficam fascinados pela própria história de sofrimento e de superação. Eu reconheço que você trabalhou duro.
chegou até aqui com muito sacrifício. Ninguém chegou até aqui sem lágrimas. Mas pensemos em uma coisa. Houve momentos em que você quis desistir, quis largar tudo, não foi? E de onde veio a força para você não desistir e continuar a sua caminhada? Quando negócios prosperaram e surgiu uma boa oportunidade para expandir sua empresa, isso foi apenas mera coincidência? Quando sua saúde foi preservada ao longo dos anos, de quem veio essa proteção? Não estou dizendo que você não trabalhou, você fez o seu melhor. Mas a pergunta importante é: quem lhe deu condições para fazer o seu melhor? Por outro lado, algumas pessoas dizem: eu não consegui, fracassei. E ficam desanimadas. Não param de fazer comparação com outras pessoas e pensam: não sobrou nada. Estou duro. Fracassei. E vivem arrependidas, sem esperança, consumidas pelo complexo de inferioridade. Mas o Evangelho, a boa nova, destrói ambos os extremos. O Evangelho nos disse: você não existe como resultado do seu próprio trabalho ou esforço. Você existe pela graça de Deus. E o que o apóstolo Paulo declara hoje. Por isso, quem acredita que sua identidade vem da graça de Deus é livre da comparação, é livre de qualquer tipo de inferioridade, é livre do orgulho e da arrogância. Desculpa dizer isso assim bem na tua cara, mas você não chegou até aqui porque você era bom nos negócios ou nos investimentos. Porque te apunhare só. Não. Você não chegou aqui porque totoqué, porque você era inteligente ou estudou muito. Tampouco você chegou até aqui por pura sorte. Você existe hoje inteiramente pela graça de Deus. Entretanto, muitos dos cristãos pensam da seguinte maneira: quando o resultado é bom, porque foi pela graça de Deus. Quando o resultado é ruim, porque não houve graça de Deus. Qual o problema dessa forma de pensar? Ela julga a graça de Deus pelos resultados. Para muitos de nós, infelizmente, a graça divina significa tudo dar certo, ter problemas resolvidos, prosperar. Mas a Bíblia define a graça de outra forma. Segundo o texto que nós lemos hoje, a graça de Deus é Deus comigo. A graça de Deus é que Deus está com você. José, ele amava seus irmãos. Mas qual foi o resultado do amor que ele tinha para com seus irmãos? Ele foi traído, foi vendido como escravo ao Egito. O resultado do seu amor, muito ruim. Ele serviu fielmente ao seu patrão Potifar, mas ele foi acusado injustamente e foi parar na prisão. Qual foi o resultado de sua fidelidade? Muito ruim. No entanto, a Bíblia não para de repetir que o Senhor estava com ele. A presença de Deus é a graça. Não são as circunstâncias, não são os resultados, mas a presença de Deus é o critério da divina graça. Isso não significa que o sofrimento em si seja graça. Nosso Deus não é um Deus que brinca com nossa infelicidade, com nosso sofrimento. Deus continua presente mesmo quando nós sofremos. Isso que é a graça de Deus. E por que Deus continua conosco? Porque Deus é o nosso Pai amado. Você que é pai sabe muito bem disso. Pai verdadeiro permanece com seu filho
quando tudo vai bem, mas também permanece com seu filho quando tudo vai mal. Isso é ser pai. Deus não está conosco apenas quando prosperamos, Ele está conosco também quando nós fracassamos. Na verdade, Ele está sempre conosco. Por isso é muito perigoso você tentar avaliar sua vida espiritual apenas pelos resultados. Porque quando os resultados são bons, existe o risco de orgulho. Ao contrário, quando os resultados são ruins, tem o perigo de você ficar desanimado. E as duas atitudes estão erradas. O Evangelho nos tira de uma vida centrada em resultados e nos leva para uma vida centrada em Deus. Eu repito, é o título do sermão de hoje. O Evangelho nos tira de uma vida centrada nos resultados e nos leva para uma vida centrada em Deus. Talvez o mundo nos avalie pelos resultados, mas Deus nos vê como seus filhos. Ele está conosco quando tudo vai bem, mas também está conosco quando tudo vai mal. Essa é a graça de Deus. Portanto, irmãos, tenham confiança. Vocês existem não por causa dos resultados, vocês existem por causa da graça de Deus. Recusem a avaliação que o mundo faz de vocês. Não se coloquem sobre uma balança mal calibrada, porque quem tem a autoridade para avaliá-los é Deus e não o mundo. No último dia, a Deus que nós vamos prestar contas, não a este mundo. Mas pastor, espere um pouquinho. Se nós cristãos acreditamos que o resultado final está nas mãos de Deus, então vale a pena nos esforçarmos? Não seria melhor simplesmente deixar tudo acontecer? Olha, se entendermos a graça de Deus de forma errada, nós caímos no fatalismo. Nós precisamos distinguir claramente a diferença entre fatalismo e graça divina. O fatalismo pensa da seguinte forma: tudo já está determinado. O resultado já foi decidido. Não importa o que eu faça. Isso é fatalismo. Vou dar um exemplo. Quem vai passar nas provas, passará de qualquer jeito. Quem não vai passar, não passará. Conclusão que se tira a partir dessas duas premissas é: então não há necessidade de estudar. Porque estudando ou não estudando, quem passa, passa, quem não passa, não vai passar. Outro exemplo: se alguém está destinado a sobreviver, viverá. Quem está destinado a morrer, morrerá. Conclusão: então não há necessidade de tratamento médico. Essa é a lógica fatalista. Infelizmente, alguns dos cristãos enxergam a vida dessa maneira. Mas isso não é a graça ensinada pela Bíblia. Nos 4 evangelhos, nós encontramos inúmeras histórias de pessoas que procuraram pessoalmente Jesus em busca de cura. Se essa afirmação que eu vou fazer agora, fosse verdadeira, quem será curado de qualquer forma. Se essa afirmação fatalista fosse verdadeira, então, por que aquela mulher que sofria de hemorragia durante 12 anos fez questão de atravessar a multidão e tocar na roupa de Jesus? Se ela seria curada de qualquer forma, por que enfrentar toda aquela dificuldade? E por que Jesus diz a ela que a tua fé te salvou? Se o esforço dela não tivesse importância, Jesus teria dito: querida, você não precisava ter vindo até a mim. Se fosse para ser curada, seria curada de qualquer jeito, você viajou à toa. Mas não foi isso que Jesus lhe falou. Jesus elogiou a fé da mulher. Portanto, a graça não significa que nossas ações sejam irrelevantes. A graça significa que mesmo quando nós estamos machucados, Deus está conosco. Mesmo quando fracassamos, Deus está conosco. Mesmo diante da morte, Deus está conosco. Mas o fato de Deus estar conosco não significa que estamos livres da nossa responsabilidade. Voltamos novamente à primeira carta a Coríntios 3:6.
Eu plantei, Apolo regou. Mas Deus quem dá o crescimento. O agricultor precisou plantar. Ele precisou regar. Ele precisou arrancar as ervas daninhas. Essa foi a sua responsabilidade básica. Esperar uma colheita sem fazer essas coisas é uma contradição. Se ele disser, Deus fará tudo sozinho, e se não fizer nada, não haverá colheita. Por outro lado, mesmo fazendo tudo corretamente, o resultado pode não ser o esperado. Pode haver seca, pode haver fome e pode haver prejuízo. Mas isso não significa que o trabalho do agricultor tenha sido inútil. Ele fez o que lhe cabia. Quem plantou a semente do Evangelho? Foi Deus? Diretamente? Ele mesmo plantou? Não. Foi o apóstolo Paulo. Ele atravessou mares, viajou de navio, caminhou centenas e até milhares de quilômetros, chegou a Corinto, pregou o Evangelho, plantou a semente do Evangelho no coração das pessoas. E quem regou? Foi Deus? Não. Foi uma pessoa chamada Apolo. Então Paulo e Apolo cumpriram suas responsabilidades, com diligência, com dedicação. Mas quem produziu crescimento e fruto foi Deus. Portanto, se você disser, como Deus faz tudo, posso fazer qualquer coisa de qualquer jeito, isso não é graça divina. É irresponsabilidade. Agora, há algo muito mais importante. Você que está cochilando, preste atenção. Há algo muito mais importante na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Na vida cristã, o mais importante não é o que fazemos, ou como fazemos. Na vida cristã, o mais importante é para quem nós fazemos. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Não para os resultados, não para a aprovação das pessoas, mas para Deus, para o Senhor. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A Escritura não diz, façam tudo para obter bons resultados. Mais uma vez eu pergunto, então a graça de Deus torna o esforço humano dispensável? Não. Como eu já falei, acontece exatamente o contrário. Observem novamente o testemunho de Paulo. Olha o texto que nós lemos hoje. Ele diz o seguinte, trabalhei mais do que todos. O apóstolo Paulo reconheceu a graça de Deus em cada momento ao longo de sua vida. E por causa disso, ele trabalhou mais do que qualquer outra pessoa. A pessoa que mais profundamente entende a graça é justamente aquela que mais trabalha. Sabe por que isso acontece? Porque a motivação mudou. Antes, ela trabalhava para si mesma, para alcançar seus objetivos, para sua realização, para receber reconhecimento. Mas agora, essa pessoa trabalha para Deus. Quem conhece a graça de Deus, trabalha olhando para Deus e não para os resultados. Fatalismo nos paralisa. A graça de Deus nos faz movimentar. Por isso, o cristão centrado nos resultados ainda pergunta, será que isso vai dar certo? Será que eu vou ter sucesso? Mas o cristão centrado na graça divina faz a seguinte pergunta, isso é correto diante de Deus? Isso que eu vou fazer vai agradar ao coração de Deus?
critério mudou. O critério não é mais resultado. O critério é Deus propriamente dito. Nós trabalhamos não por causa dos frutos, mas nós trabalhamos para Deus. Mateus 25, nós conhecemos a parábola dos talentos, né? 3 servos aparecem naquela parábola. 2 trabalharam muito. O terceiro simplesmente enterrou o talento na terra. Quando o patrão voltou, ele fez a seguinte avaliação. E o ponto principal da avaliação não era o resultado. O ponto principal era a atitude em relação ao patrão. O patrão não avaliou aqueles servos pela quantidade de lucro obtido. O critério de avaliação foi a fidelidade. Por isso a parábola termina não separando os servos em bem-sucedidos ou fracassados, mas sim servo bom e servo mau. Os 2 servos trabalharam para o Senhor. O terceiro servo, ele não trabalhou para o Senhor. Ele foi condenado, não porque trabalhou e fracassou, não. Ele foi condenado porque não fez absolutamente nada para o Senhor. Essa é a diferença. Assim também acontecerá no último dia. Deus não nos julgará pelos resultados que nós produzimos aqui na terra, mas Ele vai observar para quem você trabalhou, para quem você viveu. A questão não é quanto você conquistou aqui na terra, mas para quem você viveu, para quem você trabalhou. O mesmo capítulo, Mateus 25, traz uma outra parábola. E nessa parábola o rei diz aos justos: tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. A ênfase não está apenas na boa ação em si. A ênfase está para quem você praticou esta boa ação. A mim vocês fizeram, a Jesus, a Deus. Portanto, a graça de Deus não torna o cristão preguiçoso. Ele torna ele mais diligente, com mais sinceridade, com mais seriedade, com mais responsabilidade. Por isso, quem compreende a graça, adota essa postura. O resultado está nas mãos de Deus, mas eu devo me preparar e fazer o meu melhor. Portanto, um empresário cristão, você terá que dizer: administrarei meu negócio da melhor maneira possível, mas entregarei o sucesso ou o fracasso nas mãos de Deus. Uma pessoa assim não se torna arrogante quando vence. Uma pessoa assim não é destruída quando perde. Quem conhece a graça não começa discutindo resultados. Primeiro, se movimenta, se move por causa de Deus. Assim foi com José, e assim foi com o apóstolo Paulo, e assim foi com muitos outros cristãos. Nós chegamos até aqui porque nós vivemos responsavelmente dentro da graça de Deus. Nós vivemos diariamente uma batalha invisível. Algumas pessoas parecem prosperar, outras enfrentam dificuldades. Algumas parecem bem-sucedidas, outras parecem ficar para trás. Enquanto isso, a sociedade continua repetindo: compare-se com os outros. Prove seu valor pelos seus resultados. E assim somos constantemente puxados para 2 extremos. Eu tive sucesso, vira orgulhoso. Eu fui fracassado, vira deprimido. Mas nenhuma mensagem é correta. A mensagem central dessa pregação é a outra. O mundo avalia as pessoas pelos resultados, mas Deus não. Deus não observa apenas aquilo que nós realizamos aqui na terra, mas Ele observa para quem nós trabalhamos e vivemos. Vou resumir o sermão desta manhã da seguinte forma: sua vida, irmão, não é definida pelo sucesso que o mundo reconhece. Sua vida não é definida pelo fracasso que esse mundo condena. Sua vida é definida em função de Deus.
pela graça de Deus. Por isso Paulo diz, preste atenção no texto que nós lemos. Ele falou assim, pela graça de Deus, sou o que sou. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele não falou, meu sucesso foi pela graça de Deus. Muito menos ele disse, meu fracasso foi pela ausência da graça de Deus. Irmão, você que está me olhando, irmã, você que está aqui na minha frente, você é quem você é agora, pela graça de Deus. Não deixe o mundo avaliar você pelo sucesso ou pelo fracasso, pelo que você conquistou, pelo que você deixou de conquistar. Você é uma pessoa preciosa diante dos olhos de Deus, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Foi assim que o Senhor ensinou seus discípulos a orarem a Deus, chamando Deus de nosso Pai. Está na hora de a gente mudar nosso pensamento, nossa conduta, nosso comportamento. Temos que parar de comparar com os outros. Não ficar preso aos resultados e olhar para Deus. E perguntar a si mesmo, será que eu trabalho por causa do sucesso ou eu trabalho para o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo? Essa deveria ser, portanto, a nossa confissão final. Eu farei o meu melhor, mas não ficarei preso aos resultados. Eu sou uma pessoa que vive centrada em Deus e não centrada nos resultados. Que essa seja a confissão de todos nós. Amém? Vamos orar?